Muito bem, abra a sua Bíblia. E eu compartilhei de manhã, eu não consegui terminar, hoje de manhã foi tremendo. Mas esse é um assunto, como eu disse pela manhã, que se cada cristão sobre a face da terra compreendesse, tivesse uma visão ampla no seu espírito sobre o poder da ressurreição, da obra de Jesus na cruz do Calvário, nós andaríamos e avançaríamos mais, né? Ficaríamos mais tranquilos e teríamos mais certeza do que Deus está fazendo na nossa vida. Nós nos posicionaríamos contra as trevas para vencer sempre, ok? E avançaríamos para ajudar muitas pessoas, sabe? Então, eu quero compartilhar aquilo que os discípulos também não sabiam, até porque não era o momento, mas nós vivemos no depois, gente. Nós vivemos na época da graça e da presença do Espírito Santo que está aí para te ensinar o que você precisa, e eu também, diga aleluia. Então, nós não estamos nas trevas, nós vivemos num mundo de trevas, mas não estamos nas trevas. Então, eu tenho que ter a visão clara dessa obra no meu coração, manter isso sempre vivo. Como eu disse manhã, Deus pediu que lembrasse desse momento, né? Foi instituído isso, que anualmente fosse uma celebração de algo realizado por Deus. E nós estamos dando essa continuidade todo ano. Nós festejamos uma festa que originalmente é uma festa judaica, mas tem tudo a ver com a obra de Jesus, diga aleluia, e se tornou a festa cristã, glória a Deus, com mais entendimento ainda, porque o Messias já veio, oh glória, e ele já fez o que tinha que fazer no meu lugar e no seu lugar, diga aleluia. Então vamos lá, gente, João 1, verso 29, eu vou pedir a Deus que me ajude a terminar nessa noite, porque eu vou me empolgando aqui, oh Jesus. João 1, 29, o apóstolo João dá uma declaração, e é claro que ele dá uma declaração de muita revelação, ele dá uma declaração de entendimento, numa visão de que estava para acontecer. Ele diz lá no verso 29 do Evangelho de João, primeiro capítulo, o pessoal que está na internet, quiser acompanhar com a gente, pega aí uma Bíblia e vamos nessa. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e disse, ele declarou para os seus discípulos, quem estava ao seu redor, olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, em outra maneira de dizer, eis o Cordeiro de Deus que remove a natureza pecadora da humanidade. E o que é interessante, como eu comentei de manhã, João Batista faz uma referência a Jesus como Cordeiro, e ele cita, na verdade, aquela passagem de Êxodo, capítulo 12, anota aí para você ler em casa, quando Deus institui essa festa anual de celebração da libertação do seu povo do Egito. A palavra Páscoa, ela significa passagem. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, e houve morte na casa dos egípcios, é para lembrar que aquele foi o último sinal decisivo que libertou o seu povo. E é claro que isso aqui tem tudo a ver com Jesus. Ele cita que Jesus é o Cordeiro, e se você for ler a passagem, você vai ver que um cordeiro precisava ser imolado, e o seu sangue tinha que ser colocado na porta de entrada da casa daquele que pertencia a Deus. Eu quero declarar que Jesus já comprou a tua vida, que o sangue do Senhor te cobre de cima a baixo, né? Você pertence a Ele, por isso nós temos vida, diga aleluia. Então aqui há uma figura muito maravilhosa, e nós entendemos isso. Jesus, ele veio justamente terminar essa obra para a humanidade na Páscoa, porque ele era o Cordeiro. Então João Batista diz, olha, eis o Cordeiro que tira, que remove o pecado para sempre. E eu disse algumas coisas que não está funcionando, e deveria funcionar esse negócio, que o bichinho está sem pilha, alguém me ajuda? Bota a pilha nesse negócio aí. Então está escrito lá assim, depois eu vejo, Jesus ele veio ao mundo para tirar essa natureza. Preste bem atenção que é muito mais, como eu disse manhã, do que uma obra que a gente vê de sofrimento físico, né? Aliás, ao longo dessa semana, vários programas sobre a Semana Santa, mas nenhum deles gerando fé, nenhum deles trazendo entendimento. Pelo contrário, a maioria dos programas criticando, ou pelo menos dizendo assim, não foi assim,
Mas isso não foi provado pela ciência. Meu Jesus amado, Deus é a verdade, Ele não está aí para provar para os homens que Ele existe. Hã? Deus não vai provar para mim e para você que existe, Ele só espera que eu creia. Enquanto o homem não crê, não conhece a Deus. Alguém compreende? Ele é a verdade, Ele criou o universo, criou tudo, Ele criou a mim, a você, Ele criou a ciência. Ah não, só é verdade quando a ciência prova. O quê? A verdade é esse livro, o livro da vida, é o Senhor, o Rei da Glória, sempre viveu, que existe para sempre, Ele é eterno, não há outro Deus além de mim, o próprio Deus disse. Para você ter uma ideia, o negócio foi tão maravilhoso, que quando Moisés encontrou com Deus, e Deus fala para ele assim, rapaz, você vai lá libertar meu povo. Eu vou, mas velho, olha só, eu vou falar com o faraó. Como é mesmo o teu nome para eu anunciá-lo, né? Me dá o seu nome aí para eu poder falar. Olha aí, Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, você é o que sou, você é, tá certo, eu sou. Vai lá, o eu sou te mandou. Interessante. Deus é Deus, diga aleluia. Sabe qual é o privilégio? Eu e você, nós cremos. Foi dado isso a cada ser humano. Então não é para pensar, é para nós acreditarmos, né? Então eu estava falando sobre o significado da ressurreição. E lemos aqui em Lucas, se você não teve de manhã, depois você pode adquirir o CD para você ouvir. Mas nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele encontra com 2 discípulos que estavam caminhando para uma aldeia. E Jesus então começa a conversar com eles. E pergunta aí, o que está havendo? Você também não sabe? Os discípulos começam a falar, olha, alguém você não está sabendo da notícia e tal? Jesus foi morto e tal. E ele começa a conversar, eles vão conversando no meio do caminho. Agora abra lá para mim, Lucas. Eu estou andando rápido para a gente poder pegar. Lucas capítulo 24, no verso 25. Então Jesus, depois de ouvir uma porção de coisas, ele declara exatamente assim. Lucas 24, verso 25. Vá lá comigo. Então lhes disse Jesus, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, disse Jesus, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Está escrito isso aí? O que significa que desde o início, Deus já pré-anunciava Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Diga glória! Mas pastor, isso aí estava velado, ninguém via. Pois é, está tudo certo. Aquele pessoal não tinha condição de ver mesmo. Mas eu quero te dizer que eu e você, nós não podemos ser ignorantes, porque nós vivemos pós isso aí. E o Espírito Santo está sobre nós, queridos, justamente para que a gente não perca nada sobre isso. É muito mais do que aquele sofrimento na cruz do Calvário. É algo por trás disso que está escrito nesse livro, que trouxe a mim e a você total libertação das trevas, hein? Não, dá um amém legal aí. Quem está dormindo, diga aleluia. Ajuda, Senhor. Estou vendo, o pessoal está... Pastor, foi o bacalhau da minha sogra. Eu comi, depois meti chocolate para dentro, olha como é que eu estou, ó. Meu irmão, você está dormindo? Vamos acordar, aleluia. Senão você não vai receber essa mensagem. Você já está em alfa, vê se teu irmão está em alfa. Alguém disse que está em ômega. Já está no final. Aleluia. Mas então, a primeira coisa que os discípulos não sabiam, é isso que a gente vai ver aqui agora, é que a cruz era o grande plano do amor de Deus para o homem. Eles não estavam compreendendo isso. Compreenderam depois? O apóstolo Paulo escreve extensamente sobre o amor de Deus, a importância da cruz de Cristo, do resgate definitivo, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, diga glória, porque a lei da vida nos libertou da morte e do pecado. E tantas coisas que eu comentei de manhã, nós lemos aqui João capítulo 3, verso 16, prova isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Nós lemos também aqui na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, eu repito, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Verso número 9, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Efésios, anote aí, capítulo 2, verso 1, e Ele vos deu, Ele me deu a você vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Oh, aleluia! O amor de Deus pelo homem substituiu a morte e trouxe a vida. Que morte é essa, pastor, se eu estou vivo? Morte espiritual, afastamento da natureza de Deus. Qual era a consequência disso? Qual era a herança? Nós tínhamos a natureza do inferno. Como diz a Bíblia, filhos da ira. Filhos do inferno, é assim mesmo? É. E Deus precisava reverter isso. Ele tinha perdido o direito do homem, vamos dizer assim. E é claro que não poderia ser tomado pelo próprio homem, uma vez que ele já estava escravo. Alguém entende que nós não poderíamos sair da prisão eterna da qual nós encontrávamos? Alguém teve que substituir a mim e a você para que a gente fosse livre. Isso é a prova do amor de Deus. De manhã eu não consegui nem avançar nessa mensagem falando do amor de Deus. Isso aí deixa o coração da gente pequenininho, de saber como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele amou ao ponto de dar o Filho dEle. Jesus suportou um sofrimento, queridos, por amor a mim e a você. Ele poderia ter chamado o cavalão dele, não dá nem para assoviar, nem consigo, o meu aparelho não dá nem para assoviar. E vinha lá, Silver, vem! Vou largar essa turma, não quero saber. Ele amou até o final. Diga aleluia. Justamente para que Ele se alegrasse em cada um de nós hoje. Interessante, né? Olha o princípio do reino de Deus como trabalha, né? Ele semeou seu filho e colheu mais filhos. Aleluia! Fala para o teu irmão, você é um filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Segunda coisa que os discípulos não sabiam e que nós temos que saber, e está no nosso coração, é exatamente isso, que Jesus, Ele precisava ser o nosso substituto legal. Deus, guarde essa frase aí, anota por favor, Deus não faz nada na ilegalidade. Esse mundo é um mundo de trevas, e a boa parte de coisas que se fazem nesse mundo faz-se na ilegalidade. Porque quem é ilegal é o inferno. O inferno nunca vai promover uma carreira, entre aspas, uma jornada para o ser humano que não seja de forma ilegal. Deus trabalha na legalidade. Ele não poderia chegar e pegar a cabeça do inferno assim, os demônios, quer saber, eu não aguento mais, quer saber, pum, acabou. Não. Se o homem entregou o seu direito da vida para o inferno, um outro homem teria que vir e tirar isso aí de volta. Que plano é esse? Um plano através de Jesus, por isso Jesus é o Deus encarnado no ser humano, assumiu a forma de servo, de figura humana, como diz lá Filipenses. Alguém está compreendendo? Preste atenção para você não perder isso. Então veja só que interessante, porque aqui no livro de Isaías 53, anote aí, eu quero ler algumas passagens para você ver isso, de que Jesus, Ele substituiu a mim e a você. Era uma passagem profética falando a respeito de Jesus, e de 12 capítulos de Isaías 53, 11 falam de substituição. Meu Deus! Verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele está levando as nossas mazelas, entre aspas. Verso 5, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, só substituição. Pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E glória! Verso 6, um pedaço do verso 6, mas o Senhor fez cair sobre Ele, olha a substituição, a iniquidade de todos nós. Verso 8, por causa da transgressão do meu povo, Ele foi ferido.
Substituição, verso 10. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Substituição. Justificará, verso 11, a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E verso 12, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Então, gente, desde a desobediência de Adão e Eva, ouça isso aí, até Jesus, o homem, ele carregava uma herança, ouça bem, uma natureza pecaminosa. Ela era escrava, essa natureza, do inferno, e afastada de Deus. Quando você é herdeiro, não tem como você tirar isso. Essa herança genética, vamos dar esse exemplo, está ali a marca registrada nos nossos filhos, e vai passando isso. Não tinha como o homem tirar essa natureza. Alguém tinha que vir substituir o homem, em figura humana, diga aleluia. De uma maneira legal. Vai ouvindo isso que você vai ouvir algumas coisas aqui que pode mexer com alguns conceitos, de repente, que você aprendeu errado, mas coloque as coisas certas dentro de você. Preste bem atenção, Jesus foi essa pessoa. Sabe, o destino da natureza pecadora é o Hades, diz a Bíblia, o Hades é o inferno. Não foi criado, o homem não foi criado para ir para o inferno, mas ele se entregou ao inferno, a pessoa de Adão se entregou, e toda a humanidade recebeu essa herança. Só que o que é maravilhoso é que essa obra já é libertadora. Olha só, você pode olhar, cada pessoa sobre a face da terra, nesses bilhões de pessoas sobre a face da terra, saiba de uma coisa, Jesus já providenciou e já pagou o preço de cada uma delas. Pastor, que coisa tremenda, é mesmo? Quer dizer que está aí, essa obra já foi providenciada, libertadora já, só que o mundo desconhece. É por isso que a igreja precisa ter isso de entendimento bem amplo para poder anunciar aqueles que estão nas trevas. Ele já pagou um preço. Glória a Deus. Está vazando tudo aqui da minha boca. Ele já pagou um preço para cada pessoa sobre a face da terra. Diga glória. Para que nós pudéssemos ter de volta aquilo que ele fez. Criou o homem com a presença dele. Quando você é nova criatura, vá comigo a 2 Coríntios 5,17, aleluia. Que alguém dê um aleluia cantado, aleluia. Não fica, gostei do deu mais emoção, é isso aí. O que é cantado é melhor, né? Por isso o pessoal lá de cima fala assim de maneira cantada, é bonito, né? Aleluia. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Pastor, por que é nova criatura se eu continuo olhando para o espelho e sou o mesmo? Rapaz, não fala bobagem. Você por dentro é uma nova criação. No original diz que é um novo ser que não existia antes. Porque Jesus removeu a natureza pecadora, a natureza da iniquidade foi sobre ele para que nós tivéssemos de volta a natureza de Deus. Então eu sou sim, você também é nova criatura. Fala para o teu irmão, você é nova criatura. Você pode parecer velha, não fala isso não. Nós somos novas criaturas. De velho não tem nada. Quem é velho, diga aleluia. Olha, não peguei, tá vendo? O pessoal acordou, graças a Deus. Foi bom agora esse teste, hein? Alguém entende? Então, olha só, Jesus, ele veio salvar o homem, porque o homem não podia salvar a si mesmo. Então, ele tomou o lugar do homem. Ouça bem, e agora vai mexer na condição de homem. Jesus venceu porque ele era Deus. O propósito dele ter vindo é porque ele nasceu sem pecado. Foi uma concepção do Espírito Santo. A natureza de Jesus não era do inferno, mas ele viveu como homem. Se sujeitou como homem, obedeceu a Deus debaixo do Espírito Santo, venceu as trevas como homem para tirar o direito das mãos de Satanás. Aleluia. Mas olha, se isso enche o nosso espírito, a gente vai andar de joelho daqui até a Candelária. Eu sempre digo isso.
Só ingratidão nessa memória tão maravilhosa. Meu Deus, o que é isso? Diga, eu sou livre. Mas por que eu ouço o inferno dizendo que eu estou preso? Nós somos livres. Jesus é o nosso Senhor, eu sou livre, rapaz. Ele fez uma obra, o homem não podia salvar a si mesmo. Deus providenciou em Cristo a substituição. Então, mais uma frase, Jesus tomou o lugar do homem, encarnando. Era preciso ser dessa maneira. Guardou isso aí? Então Jesus, pastor, tomou o nosso lugar na condição de homem, exatamente isso. É por isso que ele se preparou 30 e tantos anos, 33 anos, para que ele pudesse suportar aquele momento. Terceira coisa, que os discípulos não sabiam, e que nós temos que saber nos dias de hoje, que nós somos a igreja, é que Jesus estava para ser feito pecado pela humanidade, natureza pecadora. Ele tinha que extirpar, mas ele tinha que morrer com a minha natureza. Ele substituiu a mim e a você. Alguém dá para entender naquele momento crucial da cruz? Né? Crucial da cruz, maneiro, gostei. Naquele momento singular da cruz, foi melhor. Quando Jesus chega assim, Pai, por que me abandonaste? Que declaração é essa? Jesus, mas que Deus insensível, largou seu filho no último momento? Não, é porque Jesus naquele momento, ele estava assumindo a natureza pecadora. E aonde tem natureza pecadora, não tem a presença de Deus. Alguém está compreendendo isso aí? Então é muito mais do que uma morte física. Não, Jesus ressuscitou. Tem muita gente que acredita que a obra da ressurreição foi porque Jesus, ele ressuscitou de novo. Ele morreu fisicamente e voltou a viver novamente. Antes disso já tinha acontecido. Situações de mortos ressuscitarem já tinham acontecido. A questão não foi essa, como eu vou colocar uma frase ali, a morte física foi um veículo para isso aí, mas Jesus precisava morrer espiritualmente. Ele levou a minha natureza e a sua. É por isso que ele foi ressuscitado, nem ele tinha condição de sair de lá, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos, está escrito lá, vai ler em Efésios. Isso é que é maravilhoso, o inferno achou que tinha ganhado, de repente o negócio virou lá, ficou feia a coisa. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Está escrito em Efésios, vai ler, Deus o ressuscitou. Dentre os mortos físicos, não, dos mortos espirituais. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É óbvio que a consequência do pecado é a morte espiritual. A desobediência trouxe a morte espiritual. Eu já disse para você, morte espiritual é afastamento da natureza de Deus. A humanidade estava afastada da natureza de Deus. A cruz, ouça isso aí, a cruz, ela precisou remover, foi Jesus precisou assumir o homem na natureza de pecado, para que a humanidade fosse liberta dessa natureza. Guarda isso no teu coração. Essa é a obra da substituição. Ele levou a natureza pecadora para que nós recebêssemos a vida dele. Dom gratuito de Deus, por isso é a justiça dele, não é a nossa, né? Não merecíamos nada, mas ele diz, eu te faço justiça. Não, que troca é essa maravilhosa? Elinho, eu vou lá te substituir para te dar a minha vida, tá bom? E o que eu faço em troca? Crer. Só crer. Isso é para provar o quanto ele nos ama, gente. O quanto ele te ama, a mim e a você.
Então, Jesus estava prestes a morrer espiritualmente na cruz em nosso lugar. É a quarta coisa que você tem que entender. Jesus estava prestes a morrer espiritualmente. Romanos fala sobre isso. Romanos, anote aí, eu já li com você. Romanos 6, verso 23. A cruz, deixa eu andar, eu preciso andar, senão a gente não chega lá, mas depois eu passo isso aí. Pastor, vai devagar, aguenta aí. Anota então essa, a consequência do pecado é a morte. Eu falei isso para você. A obra de Deus na cruz do Calvário foi tão perfeita que eu disse de manhã algo que eu quero te dizer. Tome cuidado para você não ficar ouvindo uma nova revelação. Ou alguém vem aí, não, vamos completar algo que não terminou ainda. Já foi tudo feito. Deus restaurou a comunhão do homem com Ele para sempre. A obra é toda de Jesus e a gente abraça o direito de viver isso. Aleluia! Glória a Deus! Não tem mais nada a acrescentar, não tem mais nada a fazer. E sempre vai surgir uns malucos por aí dizendo, não, eu ainda tenho uma palavra final, eu ainda tenho algo para dizer, eu tenho uma última revelação. Quem é que cai nessa cilada? Quem não estuda, quem não conhece a verdade? O próprio livro de Apocalipse, no final diz lá, olha, se alguém acrescentar ou tirar o que tiver escrito, já era, hein? Estava nunca prestando atenção, o quê? O pessoal não sabe nem o que Jesus fez na cruz do Calvário, está prestando atenção a bobagem. Nós somos a igreja, não tem mais nada para fazer, vamos viver agora na integridade a vida de Deus e agora promover o reino de Deus. Qual é a minha missão como igreja e você como igreja? É nós promovermos a palavra libertadora aos cativos. Mas porque a igreja não sabe disso, ela vive para baixo, ela vive ainda preocupada com o diabo, com medo da macumba que está fazendo para ele. Nós fomos libertos, gente. Você entende que nós éramos escravos e agora nós somos propriedade de Deus? O inferno não tem mais nada a ver com a tua vida, você não tem mais a natureza dele, diga aleluia. Nem a natureza de Deus, o Espírito Santo maior é aquele que está em mim, mora em mim, mora em você. Dá um pouquinho mais de ganho para mim, Washington, porque senão eu vou esguelar muito. Então, vamos lá, vou jogar mais uma. A cruz promoveria a morte física. A cruz que promoveria a morte física foi só um meio para que o pecado, a natureza, fosse removido da humanidade. A morte espiritual de Jesus, não teve jeito. Por isso ele foi ressuscitado. E agora, preste atenção nisso aí, porque não foi, eu só estou repetindo algumas coisas que eu estou falando, não foi a morte física que, vou voltar, aleluia. Não, está tudo para eu poder ler, pastor, é isso aí. Então não foi a morte física de Jesus que me libertou, foi porque Ele ressuscitou dentre os mortos espirituais. Isso é algo que nós temos que nos alegrar. Ninguém antes poderia ter feito isso. Esse era o grande plano de Deus. Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 15. Eu amo esse assunto aqui. Se eu pudesse ter tempo, eu gastaria aí umas 3, 4 semanas falando sobre isso para você direto. Porque isso que eu estou conversando com você, que os discípulos não sabiam, e que muitos ainda da igreja do Senhor não sabem, isso tem que estar em alta dentro do nosso coração. Esse é o fundamento da nossa liberdade. Vem cá, tu foi liberto como? Não sei. E quem foi lá e abriu? Também não sei. E como é que você está aqui? Também não sei. E como é que você vai chegar lá? Também não sei. É um completo desconhecimento. A igreja do Senhor é completamente desconhecedora. Não pode. Nós temos que entender o que foi feito, porque o inferno ele trabalha na base do que você sabe. Do conhecimento, da certeza que nós temos. Eu não tenho certeza de nada, não sei. Não fico de pé. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 15, 3 diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, disse Paulo, que Cristo morreu. Diga, morreu. Morreu pelos nossos pecados. Substituição.
Novamente o Espírito Santo escrevendo a própria palavra dele. A própria palavra de Deus. Nossos pecados segundo as Escrituras. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, que morte? Vamos lá, você está aprendendo nessa noite. Que morte é essa? Morte física? A morte espiritual. A natureza pecadora. Por causa disso, o homem veio a morrer fisicamente. Mas Deus não programou o homem para morrer nem fisicamente. Então, o apóstolo Paulo diz, visto que a morte veio por um homem, a morte espiritual, trazendo a natureza do inferno, da iniquidade, veio por um homem. Olha como o Paulo tinha revelação, diz assim, também por um Deus. Ei, vamos ler, gente. Jesus, é interessante, hein? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem. Jesus 100% homem, 100% Deus. De natureza ele era Deus, mas ele veio como homem, venceu como homem. Por isso Paulo diz o primeiro Adão e o segundo Adão. Então olha só que legal, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Os mortos espirituais, ele ressuscitou, verso 22. Porque assim como em Adão todos morreram, era o nosso caso, mortos espirituais. Todo mundo mortinho, afastado de Deus, sem a natureza de Deus. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Diga aleluia. O último inimigo a ser destruído, verso 26, é a morte. Diga aleluia. Eu quero declarar para você, nós já vencemos a morte. Não, pastor, aí que está falando da morte física. Morte física, querido. Nós vamos cumprir o nosso propósito. Esse corpo, ele vai ter que ficar aí mesmo. O que tinha que ser destruído era a morte espiritual. Diga aleluia. Que coisa maravilhosa. Diga, eu já venci a morte, diga. Não, diz com convicção, eu já venci a morte. Diga comigo assim, eu tenho a vida de Deus em mim. Uhul! É isso aí. Essa alegria e nessa consciência disso que eu estou falando, você acrescenta com o que você não ouviu de manhã, é que você tem que acordar e dizer assim, treva, você já era. Mas nós estamos enfrentando lutas, pastor, o inferno está tentando, gente, olha só, inimigo derrotado, nós vamos vencer. Aleluia. Então, a ressurreição, não foi a morte física, já coloquei essa aí, não já? Já. A ressurreição, não, vamos nessa aí, que essa tá boa, deixa outra. Senão não termina essa noite. Vamos comemorar a Páscoa no próximo final de semana, mais uma vez. Ok. Então, olha só, a ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte, foi a ressurreição da morte espiritual. Pastor, tem como provar isso aí? Tem. Eu falei para você, vamos entender isso aqui de maneira bem clara. Vou te provar no quinto agora e último aspecto que os homens... Espera aí, estou esperando. Vou te falar do quinto e último que os discípulos não entenderam, aí você vai entender isso aí. Jesus venceu como homem, me substituiu, levou o pecado da humanidade. Você pode entender a agonia da cruz do Calvário? Muito maior do que o sofrimento externo na sua carne, foi um sofrimento interior de afastamento de Deus. Ele morreu. Eu quero dizer uma coisa para você, ele foi para o inferno, mas de lá foi ressuscitado. Glória a Deus! Levou cativo o cativeiro, está escrito isso? Tomou as chaves da morte e do inferno. O inferno não tem nem mais chave para entrar em casa. Para pensar nesse verso,
tomou as chaves da morte e do inferno, significa que o inferno não pode te destruir. Eu tenho as chaves, tenho a autoridade, foi quebrado. Isaías declara algo interessante, o cetro do opressor foi quebrado. Colossenses 1, verso 13 diz assim, ele nos libertou do império das trevas. No original está, ele nos libertou da autoridade, do domínio das trevas. Então, quinto e último pensamento, a verdade que os discípulos desconheciam e que a gente não pode deixar de saber, que Jesus ressuscitou dos mortos espirituais, trazendo de volta a vida, a natureza de Deus. E agora eu vou fazer uma declaração para você entender isso, hein? Jesus, ao ressuscitar, ele se tornou o primeiro de uma nova criação. Ele se tornou o primeiro de uma nova criação. O primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Engraçado, porque aleluia, Efésios, vai lá comigo. Está tudo aqui escrito na palavra, né? Deixa eu te dizer uma coisa, quando Paulo está escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, ele não está colocando coisas poéticas, bonitas, para que a gente lê assim, que coisa linda. Isso é a maior verdade. Ele declara assim no verso 5, estando nós mortos. Efésios 2, 5. Estando nós mortos, mas peraí, pastor, eu estou vivo. Não, está falando da natureza pecadora, morto, meu irmão. É como está o mundo está morto. Assim éramos nós. As pessoas estão mortas. Precisam viver. Não estou falando de bios. O problema é que quando isso aqui acaba, depois não tem mais jeito. Mas olha, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois? E juntamente com quem? Com Jesus. O que está escrito agora? O que está escrito aí, igreja do Senhor? O que está escrito aí, igreja do Senhor? Nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar onde? Como é que eu e você podemos ter o direito de estar sentado com Ele? Mortos espiritualmente não podem estar lá. Pastor, isso aqui não dá para raciocinar. Claro que não, tem que receber pela fé e acreditar. Na sua condição e na minha, corpo de Cristo, principado e potestade debaixo dos pés. Toda autoridade e domínio foi dado para Jesus, do qual nós somos a execução dessa autoridade sobre a face da terra. Faz assim, Não. Glória a Deus. Captei. Vai Colossenses 1,18, temos que ler. Estou terminando. Colossenses 1,18. Então Jesus, ao ressuscitar, se tornou o primeiro de uma nova criação. É o que está escrito. Ele é a cabeça do corpo. Quem é corpo, diga amém. Amém. Ok, somos nós, a igreja. Ele, Jesus, é o princípio. Grifa agora. Ele é o primogênito. Quando você tem numa casa o primogênito, foi o primeiro a nascer. Que alguém diga amém. Alguém é primogênito aqui? Olha aí. Isso aí. Mas tem outros? Claro que tem, mas senão não é primogênito. É uma questão de semântica. Se você não é primogênito, então você é filho único. Alguém aqui filho único? Levanta a mão. Olha aí. Isso aí. Se alguém é primogênito, que o outro virá. Ou veio. São 10 na sua casa. Amém ou não? Não, pastor, não tem isso tudo não. Quem é o primogênito? Então ele é. Vai ouvindo e tornando a ouvir, que isso vai pegar no teu coração, você vai pular dentro de casa, rapaz.
Isso aqui é para provar algo maravilhoso. Estou chegando ao final, mas isso aqui é bom demais. A gente tem que gastar mais tempo. Ele é o primogênito dentre os mortos espirituais. Ele é o primogênito de uma família do qual eu e você somos irmãos e filhos. Vai devagar, bate devagar. Eli, que é isso? Exatamente isso. Por que Deus diz assim? Vai lá agora, Gálatas, capítulo 4. Verso número 4 diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de... e depois assim, porque vós sois filhos, porque vós sois filhos, porque vós... É Deus quem está falando. Porque vós sois filhos... Enviou Deus o seu Espírito ao nosso coração, que clama, Abba, Pai, de sorte que não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro por Deus. Não diga aleluia! Nós não somos Zé Mané, nós somos da família de Deus, somos filhos de Deus, por herança. Olha o que está escrito, ele se tornou primogênito. O primeiro a nascer, e o segundo veio depois, e o terceiro, o quarto. Olha o tamanho da família de Deus. Vai João capítulo 20, verso 17, prova mais ainda, mais um verso poderoso do Espírito do Senhor para nós. Jesus tinha ressuscitado, mas tinha que ir para a presença do Pai, levando esse sacrifício maravilhoso. E aí ele disse para as mulheres que foram procurá-lo no sepulcro: não toca em mim ainda. Glória! Quem está na escola bíblica ainda vai ouvir muito mais sobre isso que a gente vai falar. João capítulo 20, verso número 17. Recomendou então Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas agora olha só, olha a frase de Jesus: mas vai ter com quem? Vai ter com quem? Ele dá uma declaração de natureza, porque ele sabia que ele tinha feito uma obra onde agora os discípulos eram verdadeiramente irmãos. Aleluia! Vai ter com os meus irmãos e diz para ele: eu estou subindo para meu Pai, que é vosso Pai também. Você é da família de Deus, eu também sou. É por isso que o inferno, ele tenta quebrar isso e dizer que você não vale nada. Que Deus está lá em cima e nós aqui embaixo. Ele deturpa toda a natureza do ser humano. A própria igreja acredita: eu sou um pobre, coitado, pecador, miserável, aquilo do cavalo do bandido. Ele convence a igreja disso. E a igreja não capta e não recebe pela fé, recebe pela fé. O que Deus fez na cruz do Calvário. Que natureza é essa? Eu sou o quê? Eu sou da família, eu sou filho. Você é príncipe de Deus, princesa de Deus. Eu sou da família por natureza. Quem é ele para dizer que eu não sou? Deus fez essa obra, gente. Diga aleluia. Por isso que isso tem que estar vivo no nosso coração. Senão eu não entendo por que eu estou aqui nesse mundo. Mas eu estou aqui para me virar, né? Sabe como é que eu vou empurrando com a barriga? Se der, deu. Se não der, não deu. O quê? Quem é que dá uma declaração doida dessa? Alguém que é filho? Alguém que está tentando chegar do outro lado? É alguém que eu não sei se eu passo a próxima semana? Então não sabe nada sobre família. Não sabe nada sobre Deus, a sua obra na cruz do Calvário. Para pensar nisso aí. Essa é a Páscoa que a gente comemora. Não é o chocolate que a gente põe para dentro. Essa é a alegria de lembrar constantemente dessa obra feita. Vai ter com os meus irmãos. Olha só, primeira vez que Jesus declara dessa maneira. Você sabe por que ele declarou dessa maneira? Porque agora havia um direito legal que ele conquistou para mim e para você. Então ele dá a declaração da nova natureza nossa. Porque ninguém é filho se não tiver o DNA do Pai. Aleluia! Diga: eu tenho o DNA do Pai.
Pastor, está dando nó no meu neurônio. Deixa o neurônio dar nó. Pega o que está escrito na palavra e assume quem você é e eu sou. Nós somos a igreja do Senhor. Igreja não é parede, não é nome. Nós somos corpo de Cristo, da família de Deus. Pastor, ressuscitamos com Jesus? É exatamente. Vê onde teu irmão está sentado. Não é nesse banco, lugares celestiais. Obra feita. Deu para pegar isso aí? 1 Coríntios 15, versos 16 e 17, estou terminando. Porque se os mortos, disse Paulo, se os mortos espirituais não ressuscitam, olha só, também Cristo não ressuscitou. É óbvio. 1 Coríntios 15, 16. Vou ler de novo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17. Se Cristo não ressuscitou, pergunto eu, você, ó nobre igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora para casa. É vã a nossa fé. É vã a nossa jornada e tudo que a gente faz nesse mundo. Cristo ressuscitou? A prova mais evidente que você é nova criatura. E há um Espírito que testifica dentro de mim que eu sou nova criatura. E você também. O Espírito do Senhor testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Versos tão simples, né? Na palavra, para a gente ler. Então é vã a vossa fé, ainda vocês permanecem nos vossos pecados, presos a uma natureza. Então, para terminar, ainda faltava mais coisa para dizer. Está pequena a letra, pastor, dá um jeito. Ouça, Jesus se fez morte por nós para que pudéssemos ser livres dessa natureza e para que também pudéssemos receber de volta a vida de Deus em nós. Por isso nós somos família. Sabe, esse é o mistério que foi revelado por Jesus, de que Deus, verdadeiramente, Ele criou o ser humano para ser pai dele. Paternidade. É interessante, nenhuma outra religião, olha que coisa interessante, vai estudar as religiões. Você nunca verá a relação de um Deus paterno. É mesmo, pastor? Mitologia grega, os deuses e outros. É mesmo. E é aquele que está pronto para descer o cajado, matar a gente. A gente serve, aquele outro. Nenhum deles. Pai, não tem. Que coisa maravilhosa. Ter um Deus único e verdadeiro, Criador do universo, que vive e reina, é meu Pai. Como diz aí, é lindo, diga, é lindo. Tinha uma senhora na escola bíblica da Barra que sempre fala, é lindo, é lindo, é lindo isso aí. É isso aí. Tremendo, né? Que coisa tremenda. Diga glória. Essa é a grande revelação que estava para vir. Somos da família, libertos das trevas, e agora Deus trouxe de volta o domínio e a autoridade para que nós regulássemos a nossa vida pelo reino de Deus, pelo princípio do reino de Deus e vencêssemos as trevas. Agora sim, eu e você, nós temos condição de vencer as trevas. Porque a nossa natureza não é mais a das trevas. Nós temos a natureza de Deus, diga aleluia. Fomos libertos das trevas, temos domínio, temos autoridade, podemos exercer. Alguém se lembra que aquela turma lá em Atos foi brincar de expulsar um demônio, os caras tomaram um pau danado, e aí eles perguntaram, quem são vocês, demônio? Eu não conheço vocês não, eu sei quem é Paulo. Pergunto para você, você sabe quem você é? Porque o inferno sabe quem você é. Ele sabe muito bem que você é um filho de Deus. E o dia que essa consciência ficar em alta na tua vida, ele vai ficar desesperado, porque a gente vai olhar, você corria atrás de mim, né? Porque eu desconhecia. Você fazia isso para mim, agora você está lascado. Perna para que te quero. Pastor, dá o diagnóstico, o senhor é médico, fala aí, dá o diagnóstico da igreja. Vou te dizer, ela precisa crescer,
porque em muitos estágios ela é ignorante. Ignorância é trevas. E o inferno só cativa e prende quem está na ignorância, nas trevas. Diga, eu não sou ignorante. Está aqui o livro da verdade, que me esclarece, que me dá entendimento. Principalmente o Novo Testamento, diga aleluia. Então que nós tenhamos consciência disso interior, gente. A nossa vida muda de cima a baixo. A gente sai de casa no posicionamento certo. Diga aleluia. Nunca mais deixe o inferno dizer que você é um pobre coitado. Deixa eu dizer uma coisa aqui, não tenha pena de você. Isso é um perigo que o inferno faz, é fazer com que a gente tenha pena, sinta pena de nós mesmos. Então ninguém liga para mim, eu sou rejeitado. Pode acontecer o que for aí fora, Deus te amou. E te valorizou ao ponto de te resgatar para você ser propriedade dele, natureza dele, filho dessa família. Ele não te esqueceu, não te rejeitou. Quando isso aí fica vivo, nós começamos a ter condutas e comportamentos diferentes, não caímos mais na cilada do inferno. Quem disse para você que você não vale nada? Pastor, me disseram a vida inteira. Pois é o inferno que disse isso. Usou pessoas. Mas agora você vai crer pela fé e vai agarrar aquilo que Deus fez para você. E você vai ser uma vida diferente, eu também. Diga aleluia.